Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta terça-feira, dia 22 de abril de 2025, do Cidadania S.A., o seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Meu nome é Jaime, vamos para o jornal dessa terça, começando com a notícia, acho que a principal de hoje, de ontem não, mas de hoje sim, todo mundo virou réu. A gente achava que esse julgamento aqui da aceitação ou não da denúncia ia ficar para quarta, mas não, resolveram tudo hoje e todos os acusados, né, os que foram lá a julgamento, todos viraram réus. Que delícia. STF aprova por unanimidade a abertura de ação penal contra mais 6 pessoas por tentativa de golpe de Estado. O relator do processo, o Alexandre de Moraes, que deu o primeiro voto, como vocês sabem, funcionou igual da outra vez a ordem das coisas, né? O Zanin, que é o presidente do STF no momento, da primeira turma do STF, abriu, aí abriu os trabalhos, aí o Gonê fez a sustentação oral, o Alexandre fez, aí teve aquele lenga-lenga das defesas, de pedir um monte de nulidade, eles derrubaram todos, porque já, a grande maioria era igual ao que tinha sido dos outros tontos lá do Bolsonaro e da galera dele e tal. E foi muito rápido. Só que tem umas aspas muito interessantes aqui do Alexandre de Moraes que eu trouxe para vocês. Lembrando que o Alexandre era presidente do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, no ano de 2022. Então tudo que aconteceu dia 30 de outubro, dia do segundo turno das eleições presidenciais, ele presenciou. E ele trouxe aqui, ó, aspas para ele. No dia 30, nós tivemos inúmeras ligações, petições no Tribunal Superior Eleitoral sobre a dificuldade que inúmeros eleitores estavam tendo. Simplesmente porque a Polícia Rodoviária Federal, ignorando a decisão do TSE, montou suas operações nesses municípios. E isso só acabou chegando à grande mídia quando 2 senadores foram impedidos de chegar ao seu local de votação porque pararam em uma blitz também. E eles mostraram lá um negócio que foi impresso lá no Planalto com as áreas onde o Lula tinha tido de 75% para cima de votos no primeiro turno. E foi ali que eles montaram as blitz, aquele Silvinei lá da PRF. Esse eu quero ver preso, porque esse merece. Nossa senhora. Mas tem mais aspas aqui do Alexandre. Em outro momento ele falou sobre o Operação Punhal Verde e Amarelo, né? Aspas para ele. É importante deixar muito claro que a denúncia aqui não se refere à tentativa de homicídio. Obviamente que se houvesse uma denúncia por tentativa de homicídio contra um magistrado do Supremo Tribunal Federal, esses fatos seriam apartados e seriam distribuídos para outro ministro do STF. Aqui não. Aqui é atentado contra as instituições democráticas. Tem mais. Obviamente, cada um dos imputados terá todo o tempo necessário para provar que ele não participou, mas não há como negar que houve uma tentativa de golpe de Estado. E a materialidade é a violência daquele dia, em que teve gente agredida, em que os prédios foram depredados. Aquilo não foi um passeio de domingo. Exatamente. Muito bem. Ele também falou sobre a questão da anistia, que eu achei um recado muito bom para essa papagaiada que os caras estão querendo aprovar da anistia. O STF não vai deixar isso passar, tá? Aqui. Aspas para ele. As pessoas de boa fé só deveriam refletir e se perguntar se o que aconteceu para o Brasil acontecesse na sua casa. Se um grupo armado, organizado, ingressasse na sua casa, destruísse tudo, mas com a finalidade de fazer o seu vizinho mandar na sua casa, ou seja, de afastar você e sua família do comando da sua casa com violência, destruição e bombas. Você pediria anistia para essas pessoas? Responde aí. Você pediria anistia? Por que estão pedindo para o Brasil então? Então, aspas para ele. Então, por que no Brasil, na democracia, a tentativa de quebra do Estado Democrático de Direito tem que ter anistia?
Muito bem. Lembrando quem são os réus, que agora se tornaram réus também, né? O Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, ele teria utilizado a posição para obstruir as estradas e impedir que os eleitores do Lula chegassem aos locais de votação. Esse aqui, mano. Outro, Marcelo Costa Câmara, ex-assessor de Bolsonaro. Marília Ferreira de Alencar, delegada da Polícia Federal e ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça. Fernando de Souza Oliveira, delegado da Polícia Federal. Mário Fernandes, esse aqui também, hein? Ex-secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência. E o Felipe Martins, esse aqui, o ex-assessor de assuntos internacionais do governo Bolsonaro, teria redigido uma minuta do golpe e apresentado o decreto ao então presidente de acordo com a denúncia da PGR. Então esses são os novos réus. Segunda turma aqui, o grupo 2, tá bom? Todo mundo virou réu, vai continuar, vai ter que apresentar, eu quero só ver. Porque eles não estão conseguindo mais falar que não teve tentativa de golpe. Teve, o que eles estão tentando é tirar o cliente deles do rolo. Não, tinha, mas eu não participei. Tinha, mas eu não sabia. Tem alguns que estão, tinha, mas meu cliente é tão burro que ele não consegue participar de um negócio desse. Entendeu? Muito bem. Outra notícia aqui, o Glauber apresenta recurso hoje à CCJ da Câmara, né? Depois da greve de fome que acabou, quando ele fez o acordo lá com o Hugo Mota, ele vai apresentar, ou já apresentou hoje o recurso à CCJ, tá? Esperamos que analisem com correção, porque o motivo que estão tentando, pelo qual estão tentando caçar o Glauber, já teve coisa muito, muito pior na Câmara dos Deputados, não é mesmo? Pois é. O que mais a gente tem aqui? Teve um comentário no vídeo semana passada do Luiz, bem pertinente o comentário dele, o Luiz Carlos, se eu não me engano, estou tentando achar aqui, calma aí. Luiz Cláudio da Silva, muito bem. Que ele falou da questão dos deputados da base do governo, e realmente tem um problema a base do governo, né? Olha essa notícia aqui. Tá no blog da Júlia Dualib, mas é a matéria do Guilherme Bausa, tá? Repórter da Globo News, tá na Globo News aqui. Planalto vê desrespeito do União Brasil na discussão sobre o ministério e avalia rever espaço do partido no governo. Que lembra que eles têm, na verdade, né? O Ministério das Comunicações, lá com o outro que estava investigado, e aí saiu do ministério. E o Lula deixou o ministério ainda com o União Brasil e os caras colocaram o tal do Pedro Lucas. Ele foi indicado, mas não aceitou ainda. E não quer aceitar, na verdade o partido não quer que ele aceite, porque quer que ele continue na Câmara como líder do partido, que ele tem um bom trânsito lá e tal. Então, porque se ele sai, quem vira líder do partido seria o Juscelino, que era o que estava como ministro e saiu porque está sendo investigado. Cara, que absurdo. É uma zona isso aqui, né? Então, o tal do União Brasil, isso aqui, o Juscelino Filho, ele deixou a pasta após ser denunciado por desvio de emendas. Denunciado só, ok? Tô falando que ele é culpado, mas ele foi denunciado, aí entrou em acordo com o presidente, se largou o ministério continuou com a União Brasil, deram pro Pedro Lucas, o Pedro Lucas não quer, mas o partido não deixa. Daí você vê a desgraça que é você ter que formar uma frente ampla para conseguir governar. Lembrando que mais de 100 deputados da base do governo votaram a favor da urgência da anistia, do PL da anistia. Isso mostra como eles não estão comprometidos com o governo. E aí o que o Luiz falou, que falta, eu acho que o Lula, ou sei lá, a Glaze, o Padilha, o pessoal lá, tinha que chegar e falar, escutei aí, como é que é, vocês estão ou não estão? Se não estão, assim, uma zona dessa daqui, o Lula tinha que fazer o seguinte, o Lula, ou a Glaze, ou o ministro da Casa Civil lá, esqueci o nome dele, tira o ministério do União Brasil, pega pro PT. Comunicação é muito importante, eu já falei isso aqui, eu vou repetir. A comunicação do governo tem melhorado, mas ainda é ruim. Então você deixa o Ministério das Comunicações com um partido que não está alinhado com você.
Um partido minúsculo, União Brasil, né? E ó, União Brasil tem 3 ministérios, hein? Para vocês verem a dificuldade que é fazer política no Brasil. E aí, ao mesmo tempo, você vê o desrespeito com que o ex-presidente inelegível trata o gado dele. Porque assim, não tem pudor, não tem vergonha em ficar postando foto sem a camisa lá, tudo estrupiado, para mexer com o coitadismo que as pessoas sentem dele. Coitadinho. A tal da Micheque pedindo jejum e oração. Não jejuaram, nem oraram para as pessoas que morreram de Covid. Muito pelo contrário, né? Imitaram o povo lá passando falta de ar, né? Tendo falta de ar. Falou mesmo que é uma chuva, e quando a gente sai na chuva, alguns vão se molhar, alguns vão morrer afogados, ele disse. Tá? É desse cara que vocês têm pena? Sério mesmo? Não fizeram jejum, oraram pelo Papa? Não. Bolsonaro não se encontrou com o Papa, vocês acreditam nisso? Pois é, porque né? É isso aí. E agora tá lá, internado, a ver até onde isso aí é verídico mesmo, né? Porque dizem que ele poderia ter feito essa cirurgia em qualquer outro momento, mas fez agora para desviar foco. São mestres nisso, né? São mestres nesse tipo de atitude. Então assim, não jejuaram para ninguém, não oraram para ninguém, é só para mim. É eu. Quando eu tô mal, aí eu quero que vocês mandem dinheiro no Pix para mim e eu quero que vocês orem e façam jejum e peçam para Deus me salvar. E tem gente, você quer que ele morra? Não, eu quero que ele viva, eu quero que ele seja preso e que ele pague por tudo que ele fez. Na verdade, ele já deveria estar preso pelo genocídio que ele causou no Brasil durante a Covid. Atrasando compra de vacina de propósito, falando para as pessoas não usarem máscara que não fazia diferença nenhuma, mandando tomar ivermectina, aquela merda que não servia para nada, serve, mas não por Covid. Falando para as pessoas não fazerem o distanciamento, não ficarem em casa, vai para a rua mesmo, o Brasil tem que continuar, lembra? O mercado precisa funcionar, as pessoas não podem parar. Então você aí, que teve alguém perto de você que morreu na Covid, lembra disso, tá bom? Aí o Lula fala um negócio que eu achei fantástico. Hoje ele teve uma reunião com o Boric, né, o presidente do Chile. Ele fala o seguinte: como será o Brasil quando não for mais presidente se entrar a extrema-direita? Indaga Lula ao falar sobre defesa da democracia, que é o nosso medo. É por isso que toda vez que eu falo de Luiz Inácio aqui, eu falo que a gente tem que agradecer muito por ele ter topado se candidatar novamente à presidência da República. Porque se não é ele em 2022, a gente estaria na ditadura de novo. O povo que bate no Lula, que se diz de esquerda, deveria pensar melhor e agradecer o Lula. Mas aqui, ó. Ele afirmou que países como Brasil e Chile precisam de instituições fortes e perenes que atuem na defesa da democracia. Aspas para o Lula. A geopolítica do mundo não é feita de ocasiões, ela tem que ser perene, constante. E nós precisamos construir com instituições que deem segurança ao exercício da democracia, independentemente de quem seja o presidente da República. Como será o Brasil quando eu não for mais presidente se entrar a extrema-direita aqui? Como será o Chile se entrar uma extrema-direita no Chile? Declarou. Ele também falou sobre o multilateralismo comercial, né? Aspas para ele. Você não quer a Guerra Fria, e eu não quero Guerra Fria. Eu não quero fazer opção entre Estados Unidos ou China. Eu quero ter relações com os Estados Unidos, eu quero ter relações com a China. Eu não quero ter preferência sobre um ou sobre outro. Eu quero negociar com todo mundo. Eu quero vender e comprar, fazer parcerias. É isso aí. Como é bom ter um presidente, né? Um estadista, que inclusive fez um pronunciamento muito bonito sobre a notícia da semana, do mês, do ano, a morte do queridíssimo Papa Francisco. Não, eu não sou católico, mas para você ver o tamanho desse homem, hoje eu vejo mais ateus, eu não sou ateu, mas eu vejo mais ateus tristes com a morte do Francisco
do que pessoas que se dizem cristãs, como uma deputada bolsonarista que diz que a morte do Papa era uma limpeza espiritual. Um Papa que se alinhava com o povo, que defendia os imigrantes, que defendia a taxação das grandes riquezas, que defendia as minorias, os povos originários. Um ser humano que vai fazer uma falta gigantesca. Vocês sabiam? Eu não sabia. Fiquei sabendo hoje que ele ligava todo dia às 7 da noite para a última igreja católica que existia ainda em Gaza, para conversar, para passar notícias, para saber como as coisas estavam. Ele fazia isso toda noite. Ah, mas é pouco, não? Será que é pouco? Então, assim, um ser que tinha foco na solidariedade, cuidava dos pobres e dos marginalizados, se preocupava muito com o meio ambiente. O Papa Francisco era muito preocupado com o meio ambiente. Buscava uma igreja mais humilde, sem ostentação, uma igreja transparente, aberta ao diálogo. O diálogo interreligioso ele defendia, inclusive, de se dar bem com pessoas de outras religiões. Não é porque a gente acredita em coisas diferentes que a gente precisa se odiar. É só você ver as fotos, às vezes, que tem de um Papa, ele sentado lá numa cadeira, um trono extremamente simples. Você vê outros papas todos adornados, cheios de coisa. E para mim, acho que a grande imagem desse Papa é quando ele está caminhando lá em frente à Praça de São Pedro, acho que é o nome, que ele foi rezar sozinho durante a pandemia. De novo, não sou católico, não ligo para a igreja católica, mas era um ser humano diferente. Apesar de ser argentino. Brincadeira, obviamente, mas que descanse em paz, querido Papa Francisco, que teve grandes embates com figuras que só exaltam ainda mais a imagem do Papa. Presta atenção essa daqui. Olha o Milei. O que o Milei escreveu sobre o Papa em 2023. Representante do maligno na Terra. Na ocasião, Milei ainda chamou Francisco de imbecil e de filho da P que prega o comunismo. Os ataques eram uma resposta ao Papa, que ao comentar a disputa eleitoral, estava preocupado com o triunfo do egoísmo sobre o comunitarismo e ter pavor de salvadores da nação sem histórico partidário. Aí, depois que o Papa morreu, o Milei postou, né, apesar das diferenças, é um prazer ter te conhecido. É um panaca, né? Donald Trump, o pato Donald. Lembra que em 2016 ele falou que ia construir lá um muro para separar os Estados Unidos do México? Papa respondeu, ele falou assim: uma pessoa que pensa apenas em construir muros onde quer que estejam e não em construir pontes não é cristã. O pato Donald rebateu classificando como vergonhoso que um líder religioso questione a fé de uma pessoa. Ele disse o seguinte, o pato Donald: sou orgulhoso de ser cristão e como presidente não vou permitir que o cristianismo seja constantemente atacado e enfraquecido. Ao contrário do que está acontecendo agora com o nosso atual presidente, disse o republicano em nota na época. Estava falando lá do Biden, acho. Mas ontem fez também uma postagem: descanse em paz, Papa Francisco, que Deus abençoe ele e a todos que o amam. E aí o traste, porque o Papa defendeu a Amazônia. Ele escreveu o seguinte sobre a Amazônia no Twitter. Papa Francisco: uma Amazônia que lute pelos direitos dos mais pobres, dos povos nativos, dos últimos, de modo que a sua voz seja ouvida e sua dignidade promovida. E exortou ao mundo inteiro para ajudar a despertar a estima e solicitude pela Amazônia, que também é nossa. Isso foi em fevereiro de 2020. Quem era presidente? Aquela desgraça lá. E ele respondeu no Twitter: a Amazônia é nossa, não é como o Papa tweetou ontem não, tá? Ai, rapaz. Tudo isso aqui só exalta ainda mais a figura do Papa Francisco. A gente precisa de mais líderes religiosos como ele, porque muitas pessoas seguiam pela religião e ainda o catolicismo ainda é a maior religião do planeta. São bilhões de fiéis que seguiam
pelo que o Papa fala, pelo que os seus líderes falam. Né? Últimas notícias, olha essa daqui. Fraude de arroz e feijão. Governo apreende 32 toneladas irregulares em São Paulo. Foi em Araraquara isso aqui, bicho. Governo apreendeu, tarará. Disse o Ministério da Agricultura e Pecuária na sexta-feira, dia 18, tá? Foi a sexta passada. A apreensão aconteceu em supermercados em Araraquara, mas a notícia só saiu hoje. Segundo o Ministério, foram apreendidos 4.595 pacotes de 5 quilos de arroz. Não fala a marca, mas fala aqui, embalados por uma empresa de Uberlândia, Minas Gerais. Em relação ao feijão, foram coletados 9.200 pacotes de 1 quilo embalados por uma empresa de Brodowski, no interior de São Paulo. Nos dois casos, o problema foi a disparidade do produto. Ou seja, eram vendidos como tipo 1, que é o de maior qualidade, mas eram de outros tipos, de qualidade inferior. Tá? Cara, que absurdo. Os caras estão... Olha, eu vou te falar um negócio. A gente vai no mercado, é arroz que não é arroz, feijão que não é feijão, leite que não é leite, creme de leite que não tem leite, queijo que não tem leite, queijo que não é queijo. E a última, agora é a última, hein? Acompanhando, que eu fiz um corte aqui, um short sobre a Pupi, a elefanta que estava sendo transportada da Argentina para o Mato Grosso, no Santuário de Elefantes Brasil. Ela chegou no sábado, demorou o dia inteiro para sair do negócio que usaram para transporte, que ela viajou muito. Foram dias de viagem, que foi pela estrada, né? Mas ela já está bem, já está se adaptando. E eu repito, quem quiser ajudar, dá para você adotar a Pupi, mas dá para você comprar produtos, dá para você fazer doações através de Pix. Tá? Eu vou colocar aqui de novo o link na descrição do vídeo, mas é Santuários Elefante Brasil. Tem Instagram, tem o site deles que eu vou colocar aqui, tá bom? Quem puder, quem quiser ajudar os animais que são explorados pelos seres humanos, né? Que é uma iniciativa incrível dessas pessoas lá, que estão lá no Mato Grosso, na Chapada Diamantina, se eu não estiver enganado. Tá bom? Então quem puder, quem quiser ajudar, manda lá. O link tá aqui na descrição do vídeo. É isso. Quem assistiu, deixa o like aí, se inscreva no canal, debata aqui comigo, mande mensagem, vamos trocar ideia, vamos tentar aprimorar a discussão política, não é mesmo? Então é isso, um ótimo fim de terça para todos vocês, uma ótima quarta-feira. A gente se vê amanhã às 8 da noite. Um abraço e até lá.